Celso está aqui. Tem muito tempo, né? A gente não tem esse microfone para discutir sobre rádio, ouvir falar sobre rádio comunitária. A rádio comunitária, ela foi uma espécie de válvula de escape na época da ditadura mesmo. Tinha os rádios amadores. Aqui mesmo em São Gonçalo, tinha 3 rádios amadores bem conhecidos, que lutaram bastante na época da ditadura. Eles se viviam até, né, para poder fazer ponte entre os militantes, né, os estudantes, sofreram algumas repressões. E em 1980, quando começou a ter um pouco mais de abertura, alguns lugares do país já começaram a pensar na democratização dos meios de comunicação e ter as rádios comunitárias. Porque aqui mesmo em São Gonçalo, nós tínhamos, naquela época, depois veio mais, 2 concessões de rádio aqui. Uma era a Rádio Tamoio, que era aqui em Paris. E aí todo mundo queria, e a Rádio Tamoio fazia muito sucesso, mas só tocava música internacional. Né? E ninguém sabia que a rádio era aqui, a concessão da rádio era em São Gonçalo. Ninguém sabia. Então, qualquer coisa que a gente fosse falar de comunicação, hoje, dentro da Gleise aqui, ela falou na educação, na cultura, são os pilares. Mas todo mundo esquece da comunicação. Sem comunicação, a gente não consegue nada. As dificuldades, justamente, dos sindicatos, das associações, da educação, da cultura, está na comunicação. Porque não temos espaço. O monopólio da comunicação é imenso, ainda hoje. Apesar de nós estamos vivendo do internet, né? Da internet. Tudo agora no Zap aparece, tudo agora aparece no Facebook, no Instagram, mas é uma comunicação falsa. Não é uma comunicação verdadeira, no sentido de apoiar, de discutir, de fazer com que os movimentos sociais alcancem. As coisas às vezes ficam desvirtuadas, as coisas ficam complicadas, muita gente não entende. E aí, nesse período, em 1980, logo depois da programação, 88, de aprovação da Constituição Federal, era de fazer rádios comunitárias, de colocar, e teve um boom de rádios comunitárias. Em vários lugares começaram a aparecer rádios comunitárias. Em 92, todo mundo me conhece aqui, acho que a maioria, sabe que meu marido é um músico. E ele foi perseguido na ditadura, ele foi preso por ser músico. Algumas músicas nos festivais aqui em São Gonçalo, ele estava presente, as músicas dele foram vetadas. E aí ele não conseguia chegar nos grandes mídias. Não conseguia tocar no grande mídia. Por mais que ele tentasse, não conseguia. Mas em 92 ele colocou um programa no ar, na Rádio Carioca. Aí ele fez, a gente falava bastante para o país inteiro, porque a Rádio Carioca era ele, pegava muita gente de fora de São Gonçalo, falava para todo mundo, menos para São Gonçalo. Né? E o que ele queria falar para São Gonçalo? O público dele queria ser em São Gonçalo. E ele falava para o país inteiro. E nesse período lá da Rádio Carioca, ele conhecia um grupo que trabalhava com a democratização da mídia de comunicação, que era um grupo chamado Ar Livre. Tio Santos, Mentais da Vira. Aí envolveram ele, nós fomos para um seminário em Brasília. Quando eu voltei desse seminário, todo mundo ficou empolgado. Vamos fazer rádio comunitária. Vamos colocar uma rádio comunitária. Não tinha lei.
Não existia lei. Mas todo mundo vai ter perseguição, vai ter que o federal pode entrar. Não pode entrar, porque não tem lei. Não existe lei. A gente vai querer fazer uma lei. Isso no final de 95. Em 96, apareceu a medida da lei. Né? Em 96 nós fizemos a rádio comunitária. Em 97 apareceu a medida da lei. A lei restringia demais as rádios comunitárias. 25 watts de potência, 1 km de rádio. Podia sofrer interferência de outras rádios, mas não podia interferir em nada. Aí não sei se alguém recorda da propaganda da Globo, né, do SBT, nem sei se tinha o SBT não, na época nem tinha, mas da TV Tupi, e várias mídias de comunicação que falavam que a rádio comunitária interferia na ambulância, que era pirata, que derrubava avião, que caía o telefone, que a panela de pressão explodia. Tudo eles falavam que as rádios eram culpadas. Interferia na ambulância, interferia em vários lugares. E isso, a perseguição era demais. Muitos dos nossos companheiros foram presos, alguns foram ameaçados de morte. Né? Teve um aqui no Rio de Janeiro que levou um tiro da polícia descendo da sua casa no joelho. E a polícia invadia mesmo toda a autoridade que ela pensa que tem, né? E a gente aqui em São Gonçalo, a gente procurava fazer uma rádio comunitária. Por que isso? Porque a gente queria unir todo mundo, unir as pessoas no meio da cultura, da educação. E nós fizemos a proposta. Acho que a lei falava. Rádio comunitária é um veículo de comunicação, né, sem fins lucrativos, de apoio cultural, social, democrático, ecumênico, e que não tinha nenhum meio para se sobreviver. Não podia ter propaganda. É assim, que não podia ter nenhum meio de propaganda, não podia fazer nenhuma propaganda, que matava todo mundo. Porque como é que você vai viver? Como é que você vai sobreviver? Como é que você vai colocar um transmissor, pagar a luz, pagar um operador de áudio? Como é que você vai fazer? E nós conseguimos, no final de 96, junto da Rádio Queimado, um apoio do então presidente da República, Fernando Henrique, para financiar um curso de operador, locutor e produtor de rádio comunitária de São Gonçalo. Nós formamos 80 jovens e aí construímos 10 rádios comunitárias em São Gonçalo. A partir daí, chegou a lei, nós formamos o quê? Um grupo para estudar o que a gente poderia fazer com rádio comunitária. Ganhamos o primeiro prêmio da Fundação Banco do Brasil, computadores. Veio o governo Lula. Né? Todo mundo ficou animado, porque era um governo participativo, um governo que poderia ajudar bastante a rádio comunitária. E foi difícil. O planejamento de uma primeira conferência de radiodifusão no país. A gente participou do primeiro seminário aqui em 2001 e fizemos a lei de radiodifusão comunitária do Conselho Municipal de Comunitária, aqui em São Gonçalo. É o primeiro município no país que teve a lei de Conselho Municipal de Comunicação. E o primeiro município no país que teve a lei de radiodifusão comunitária. De 2001 até 2005, 2006, funcionávamos muito bem. A CONAR funcionava muito bem. Ganhou o prêmio do Banco Mundial, ganhou o prêmio do Ângela Borba, ganhou vários da Fundação do Banco Brasil, novo prêmio.
da Banco Itaú. E nós fizemos o primeiro telecentro, fizemos vários programas com Mulher em Ação, a primeira feira de artesanato feita por mulheres vítimas de violência familiar foi feita dentro da comunidade Anguá e nós trouxemos para aqui, para o UERJ. Foram 70 barracas que nós fizemos. E fizemos pré-vestibular comunitário, né? Tínhamos mais de 100 alunos. Fizemos uma biblioteca dentro da rádio, com mais de 3.000 exemplares doados. Então, tudo isso a CONAR conseguiu fazer. Mas aí, o que acontece? A Anatel, o Ministério Público, pedia, já que é uma lei municipal, né, precisa que o prefeito, o promotor, o procurador, responda, né, esteja sempre presente. Nós tivemos aí um governo que não se interessou, né? E a rádio Tamoio foi vendida por Francisco Silva, onde botou uma rádio religiosa, e essa rádio religiosa não queria rádio comunitária, ou queria rádio comunitária religiosa, que era pior. As rádios começaram. A primeira concessão que teve aqui foi de uma rádio religiosa, na Rádio Aliança, bairro Tuína, por aí. E depois teve a rádio, uma rádio que já tinha fechado, inclusive já não funcionava mais, que era ali no Castro, Amor de Castro. E assim a Rádio Aliança no Porto Novo. Então, todas essas rádios vieram nessa proposta. Só que a comunidade sempre brigou para mais potência, mais frequências, mais apoios culturais, que não era gente queria, era mesmo comercial. Nós fizemos uma carteira de mais de 3.000 associados para a gente poder se manter. Lá no início, a gente começou a fazer associados. O comércio local, que quisesse interessar em fazer propaganda, ele fazia propaganda, mas ele tinha que ser sócio da rádio. Sócio com pagamentos, gente, de 1% na época do salário mínimo. Então, isso não dava nem R$1 hoje. Dava centavos. Então, a gente conseguia fazer várias carteiras, várias gente. E nessa rádio a gente começou a colocar psicólogo, advogado, médico. Por que a gente falava isso? Fazia isso. A enfermeira, o auxiliar de enfermagem, postos de saúde, tinha um programa na rádio. O comerciante que vendia angu tinha um programa clandestino na rádio. A igreja que queria divulgar o seu programa de festa tinha, e ali a gente tinha católico, umbandista, evangélico, dentro da rádio. Tanto que uma vez a gente fez um seminário e a gente fazia oficinas toda hora. Toda hora a gente estava fazendo uma oficina de produtores, locutores, operadores. E todo programa tentava, toda pessoa que queria fazer um programa tinha que passar pela oficina. E essa oficina, uma vez, a gente fez um programa ao ar com todos esses líderes religiosos. Tinha o canonicista, tinha o evangelho, tinha o padre, né? Era ecumenismo na veia. Para poder mostrar que a rádio era ecumênica. Religiosa. Não, foi um programa muito bom, né? Os jovens da escola tinham um programa, também passava pela oficina. Então, quer dizer, a gente fazia programa 24 horas, de segunda a segunda, ao vivo.
sem verba. A verba era exclusivamente dos associados e pessoas que assinavam, né, a sua disponibilidade de fazer como é que fala? Voluntariado. Tanto que uma vez um dos operadores de áudio, ele começou a fazer oficina, começou a trabalhar na rádio, assim, não, pode deixar que eu faço, pode deixar que eu vou, pode deixar que eu tô lá, pode deixar que eu tô lá. E ele colocou a gente na justiça. Entendeu? Porque a gente, além de fazer cursos, a gente fazia o trabalho que ele queria, né? Ele foi lá, se voluntariar, ninguém chamou. Então todo mundo fazia isso. E a gente conseguiu avançar com isso, Elcio, durante até 2006, 2007. Mas com a vinda de alguns religiosos lá dentro da prefeitura, a gente conseguiu fechar com a rádio. E não foi só no Voar, né? Todo mundo... Foi uma perseguição generalizada. A Rádio Evidência, a Rádio Itaúna, a Rádio... Inclusive, um pouco dessa história é contada no livro A República Abençoada de São a Gustavo. Rádio Fala do aparelhamento. Exato. Entendeu? A Rádio... Todo mundo foi perseguido. Hoje eu estou aqui com uma camisa sem anistia, porque hoje o papo é sem anistia. Sem anistia para quem? Para quem está lá no governo e faz o que faz. E nós que trabalhamos na comunidade, que a gente distribuía cestas básicas toda semana. O Rubeni conseguia que as pessoas levassem cestas para poder doar. Ele tinha um programa chamado Roberto Carlos, a Voz do Brasil, às 7 horas da noite. Invadia São Gonçalo. Começou com o Francisco da Rádio Aliança, na Rádio Novoa. E depois ele foi para a Rádio Aliança. E ele invadia Trindade, Itaúna, ia todo mundo ouvir o Roberto Carlos, a Voz do Brasil. Fazia eco. Tinha 3 telefones. Nós ganhamos uma antena da GESAP. Você sabe o que é a antena da GESAP? No meio de comunicação que não tinha nada. Nós ganhamos uma antena da GESAP com um telefone 0800 do Ministério das Comunicações. E aí a gente fica assim, e depois dessa invasão, fomos presos, julgados, condenados e fechados.